Olá, meu amigo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais esse Clube da Música. Meu nome é Josiel Matos e junto com os meus amigos de bancada eu estarei junto com você até a 1h da tarde. Por isso, vem comigo que é sucesso, me acompanhe que sem dúvida nenhuma seu lugar é aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Bom, hoje é dia de convidado e nós já estamos com o nosso convidado aqui. Se você está me assistindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, né? Você já sabe quem é o nosso convidado, convidada ou convidados de hoje, né? Se você está me ouvindo pelo rádio, você vai ter que aguentar um pouquinho aí, mas se você já quer descobrir de uma vez, corre lá no nosso canal no YouTube. E aí eu te lembro, faz aquele caminho de sempre. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comenta lá no nosso chat, nem que se for um emoji, para nos ajudar, e também aperta o botão do like, porque quando você faz isso, para você não custa nada e pra gente faz uma diferença enorme, tá? Bom, nas câmeras nós temos Rafitos Baby Boy, que hoje vai ser substituído pelo Christian, né? Aqui ao nosso lado, o nosso querido produtor Heitor Gomes, que é o nosso chefe, paga aí o nosso almoço todos os dias. Oba! Aí, tá vendo, Ó, e lá na minha frente a gente tem o nosso querido Fernando Ferro. Fernando que é editor, produtor musical, pianista, regente, editor de áudio, né? Aí Fernando é várias coisas aqui. Esposo de Ilana, filho de Dona Vânia e de seu Fernando, pernambucano de carteirinha. Né? E Larissa Oliveira, tudo good, minha amiga? Graças a Deus, Josiel, tudo good? Tudo good, minha querida. Que Graças bom. a Deus. Bom, Josiel já falou que hoje nosso convidado aqui é presencial, a gente gosta quando os nossos convidados estão aqui com a gente, programa ao vivo a gente quer a sua participação também, e eu acho que a gente já pode chamar ele para conversa. Exato! Né? Então seja muito bem-vindo ao Clube da Música, ele que por 12 anos foi parte do Arautos do Rei, 2 anos como diretor geral da rede de Novo Tempo de Rádios, já foi pastor distrital e também departamental de mordomia e saúde. Seja muito bem-vindo, pastor Josué de Castro. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Josué. Josiel, olha, você me induziu. Josuel. Josiel, desculpa, Josiel. Sem problema, pastor, sem problema. Boa tarde, amigos da Novo Tempo. É um prazer e alegria poder estar aqui. Eu quando comecei a ouvir você fazendo a narração, né, de locutor, já fiquei feliz, assim, que eu lembrei os meus idos tempos de rede Novo Tempo de Rádio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, pastor. Ó, e você que ainda não segue o pastor no Instagram, vai lá agora, segue ele, @JosuéCastro3. De Castro. É De Castro, Josué De Castro 3. Pronto. Com certeza, porque tinha outros 2, né, pastor? É verdade. Pastor, a gente pode Cheguei já tarde falar... na fila. A gente pode já falar, inclusive, de contatos, contato de agenda, se quiserem convidar o senhor para a igreja. Pode sim. 19 981920121. 19 981920121. Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Ou então pelo Instagram também. Se mandar Pelo Instagram também, pode também. mandar uma mensagem que a gente vai tentar enxergar todo mundo. Bom, Começa contato com música. pra agenda, Instagram e agora? Música. Bora Vamos ouvir. começar com música, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Clube da Música. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Abraão. Mas desta vez cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir.
foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração. Eu descobri seu nome honrado ainda mais, se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. De volta aqui, né? Você que acabou de ouvir essa música com o pastor Josué de Castro aqui na sintonia da Voz da Esperança. E pra gente é um prazer muito grande, né? Ter o pastor aqui, né, Lari? Com certeza. E, pastor, muita gente te conheceu através do Arautos do Rei, né? Eu imagino que você que tá acompanhando o Clube da Música de hoje já deve estar nessa nostalgia também. Eu queria que você falasse... É bem provável que a música entrou antes deste momento na sua vida. Não foi no momento que você entra no Arautos do Rei que você conhece a música, com certeza. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, quando eu era garoto, isso não faz muito tempo atrás. Faz não. Faz mais de uma semana só, não mais Vai fazer uns 15 dias, ó, pastor. Eu ouvi a minha mãe cantando antes de sair pro trabalho. Ela cantava aquela música do Inário. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso. E eu com 5 anos de idade, já me sentia impressionado pelo poder dessa música. E eu com certeza na época eu não conseguia identificar os meus sentimentos, mas hoje eu consigo. Era assim, uma coisa meio nostálgica, sabe? De saudade de alguma coisa que a gente não conhece e também de muita paz. E eu acredito que isso me influenciou muito em relação à questão musical, sabe? Influenciou muito a gostar de música, a me deixar levar pelo poder da música, a melodia, a harmonia. Eu sou tocado muito facilmente pelas músicas. E aí comecei, aí depois cantava no 13º sábado com as criancinhas, às vezes solinho aqui e tal. E aí com 14 anos comecei a cantar num quarteto, aí fui pro colégio cantando em alguns quartetos, inclusive o Quarteto Escorrega. Um abraço para meus amigos do Escorrega, do Jubileu, do quarteto do IAE. E aí cantei, tive a alegria de cantar no Coral Homens do Rei, que era um sonho que eu tinha, né?
E então foi aí assim que esse amor à música, essa conexão com a música aconteceu na minha vida e depois desembocou no Arautos e depois a carreira solo e tal. Eu sou muito agradecido a Deus por isso. Pastor, e como é que foi o convite pro Arautos? Como é que estava um belo dia lá no almoço, alguém falou assim, ó, canta no Arautos aqui. Foi até interessante, a gente estava em casa, nós morávamos em Pirituba, em São Paulo, e aí eu recebi um telegrama do Jader, da Voz da Profecia, estava assim, venha fazer teste urgente. Voz da Profecia, Jader Santos. Eu me lembro que eu mostrei o telegrama, na época, telegrama, acho que uma boa parte dos que ouvem não sabe o que é telegrama, né? É uma mensagem impressa, muito resumida, né? E aí eu mostrei para minha esposa e nós nos abraçamos e começamos a pular na sala, assim, de alegria, né? A gente nem sabia do resultado, né? Era só o convite para um teste, mas foi um momento muito especial. A gente tinha cantado junto com o Jader na época do internato, né? Cantamos juntos, moramos juntos. E aí, quando ele chegou pro Arautos, alguns dias depois, uns 15, 20 dias depois, não sei, o segundo tenor anunciou que não iria cantar mais. E ele então abriu para testes e ele se lembrou de mim bondosamente. E aí eu fiz teste com algumas outras pessoas e tal. E pela bondade, misericórdia e graça de Deus, eu fui escolhido e participei esses 12 anos no Arautos. E qual foi a formação quando o senhor entrou, pastor? Qual que era quando a eu formação? entrei era Décio Borges, Sérgio Abud e Walter Souza e Jader Santos e eu. Gravamos aquele disco. Na época era long play, lembra? Aquele chamavam de bolachão, né? Isso. Mas vocês não chegaram a conhecer, Não, né? eu... O Josiel, sim. Josiel, sim. E chamado Deus Quer Alguém. Não parece não, mas eu conheci. Conheceu, né? A propósito, vamos de música? Vamos ouvir lá. mais uma? Bora ouvir mais uma. Clube da Música. Clube da Música. Claro que não foi comum tudo isso que aconteceu, pois quem iria imaginar o que haveria em Belém? Olhando a manjedoura, José compreendeu o que o anjo disse aconteceu. Então pensou, por que eu, um carpinteiro tão comum, por que um bebê com tantos reis e com poder, por que aqui na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. Às vezes fico a imaginar se Cristo viesse como um rei, não haveria mais Belém e nem pastores lá do além. O amor de Deus foi longe, escolheu se humilhar. José teve em seus braços a Jesus, então pensou, por que um carpinteiro tão comum, por que um bebê, com tantos reis e com poder,
na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. Agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha, que maneira estranha, tão estranha de alguém salvar. Você acabou de ouvir Que Maneira Estranha aqui na Sintonia da Voz da Esperança. E pastor, fala um pouquinho dessa música pra gente. Como é que foi gravar? Essa foi a primeira música? Não. Que o senhor gravou? Falar nisso, qual foi a primeira? Se foi essa. O primeiro LP, né, que depois se tornou CD, o Além dos Limites. Sim. Né, produção do Jader Santos, na época ainda que eu cantava no Arautos do Rei. E a primeira música que a gente ouviu aqui, Sacrifício e Louvor, ela é muito emblemática, porque ela foi muito marcante do primeiro CD, né? Então, quando as pessoas... A gente canta essa música, eles lembram do Além dos Limites, que já foi desde 1995, o que? São 31 anos, né? Que já, ou mais. Eu acho que é 31. 31, né? 31 anos, né? E então ela foi muito emblemática, o pessoal pede bastante. E essa Que Maneira Estranha, ela tem uma história bonita, né? José pensando... Caramba, como é que Deus foi me escolher para ser o pai do Messias? Um carpinteiro, né? Com mão cheia de calos, sem instrução formal, né? Com Maria, uma menina pobre, né? Como é que ele foi nascer numa manjedoura? E aí ele começa a pensar, e os anjos cantam, né? Que Deus escolhe salvar o ser humano de uma maneira estranha. Então ela tem uma mensagem muito especial. E a melodia é muito bonita, sabe? E aí entra um duetinho com a minha esposa ali cantando também. Foi muito especial gravar. Que isso bacana, aí. Eu imagino, com certeza. Tem algum álbum do Arautos do Rei que você escuta hoje e pensa, eita, esse daí eu queria ter gravado? Que eu não... Você sabe que é assim, tão interessante... Quando nós tivemos na comemoração dos 50 anos do Arautos, que foi 2013, se eu não me engano, e agora os 60 anos, 2023 ou 22, é por aí. 12, 22 ou 13, 23, acho que é por aí. Eu acho que foi 22. 22 isso aí. Então, é tão interessante que a gente olhando para trás, a apresentação dos outros quartetos, né? Os que vieram antes, putz, eu gostava muito desses caras, eu ouvia muito, né? E aí a gente vê depois, eu também gosto dessas músicas. Então, eu acho que tem alguns trabalhos muito, muito bons. As produções que o Jader fez, ali de 2006 em diante, eu achei muito, muito bonitas, sabe? E outras também, né? Então, acho que ficaria mais ou menos nesse período aí. É alguma coisa que eu não gravei. Fica aquela sensação também, porque hoje o Arautos está até com outro maestro, né? Que é o Misson agora. Isso. Quando você assiste, escuta eles cantar, vem aquela sensação de que orgulho desses meninos que estão seguindo. Sinto, nossa, sinto o maior orgulho. E assim, não só orgulho santo, vamos dizer, né? Sim, claro. Mas é uma satisfação, sabe? Você vê os meninos cantando tão afinados, tão compenetrados, tão dedicados, sabe? A harmonia tão bonita, tão fechada. Eu fico muito feliz, meu coração bate forte. Pastor, nesses 38 anos de ministério, a Rádio Novo Tempo, né, ela fez parte, tem uma relação forte
com o seu ministério, né? Qual que é essa relação para que o ouvinte conheça, né? Porque às vezes o ouvinte não sabe, né, que o senhor foi um dos diretores aqui da Rádio Novo Tempo, de todas as rádios. Né? E aí, como é que foi essa relação? Como é que foi esse convite? Então, houve uma junção. Existia a instituição A Voz da Profecia, de onde era o Quarteto Arautos do Rei, e o Está Escrito, né? Até 95. Aí, em 96, foi feito um voto e se uniu, Está Escrito com A Voz da Profecia, para se tornar o SISAC, Sistema Adventista de Comunicação, que é o embrião aqui da Novo Tempo. Sim. E aí, pensou-se numa rede de rádio. E na época havia 23 rádios, né, em todo o Brasil. Então foi criada a rede lá em Nova Friburgo, montamos os estúdios, chamamos locutores, e aí fizemos as vinhetas, nossas primeiras vinhetas. E se eu posso dizer, esse Novo Tempo, a Voz da Esperança, fomos nós que colocamos lá no nosso tempo, esse slogan, né? Novo Tempo, a Voz da Esperança. Então, como eu tinha feito jornalismo e também já trabalhava produzindo alguns programas para a Rádio Mundial, eles entenderam que eu poderia exercer essa função de diretor-geral da Rede Novo Tempo de Rádio. E aí foram durante 2 anos esse nosso trabalho de implantação, né? A gente queria criar uma identidade de locução, de programa, uma identidade visual, inclusive, né? Então foi um trabalho pioneiro, né? E não é muito fácil o trabalho pioneiro, né? Para estabelecer as coisas e tal. Mas aconteceu isso em 96, 97 lá em Nova Friburgo. Olha só, tá quase nascendo, tava querendo nascer, Josiel. Eu esperava mais um pouquinho. Josiel já tava terminando a faculdade hoje, né? Nossa, Josiel, você tá engraçada, né, Larissa? Estão queimando o seu filme, né, Josiel? Eu tenho que aguentar isso aí, pastor. Tá vendo? Pastor, a gente já tá indo pro intervalo daqui a pouquinho, mas bem rapidinho, acho que dá tempo de perguntar isso. Agora, quando você vê a rádio do tamanho que está, com tantas emissoras ao longo do Brasil, aí, qual que é a sensação? Qual que é o sentimento que vem? É uma sensação de ver como o poder de Deus atua, né? Como ele atua na vida da semente, faz com que ela floresça e produza frutos, né? É a mesma coisa com a Novo Tempo, com a igreja. Então, é um começo tão humilde, tão desafiador, com poucos recursos, inclusive humanos, né? Recursos financeiros, mas você vê que através do tempo, a bênção de Deus, a intencionalidade administrativa, não é? A visão de futuro fez com que a Novo Tempo se tornasse o que ela é hoje, uma potência que abençoa milhares e milhões de pessoas. Então eu fico muito feliz por ter feito parte dessa história, ter sido aquela sementinha inicial ali, e eu fico muito feliz e agradecido a Deus por aquilo que a gente vê e acompanha. Precisamos fazer um intervalo, mas é coisa muito rápida. Fica aí na sintonia, daqui a pouco a gente volta com mais Clube da Música com o pastor Josué de Castro. A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. O Deus que Fala é um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para escutar enquanto se exercita ou descansa no conforto da sua casa. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062 e comece agora. A água é vida. Ela melhora o humor, Ajuda na digestão do corpo. Reduz os riscos de câncer. controla a pressão sanguínea, Garante uma pele hidratada e saudável. Elimina substâncias tóxicas do corpo. ajuda a absorver nutrientes. E melhora o funcionamento do cérebro. A água é essencial para a vida. E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A gente entende a beleza do plano de Louvor e adoração. pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim. A música não para.
Ouça todos os dias aqui. A Voz da Esperança. Sabia que a Rádio Novo Tempo também está no Deezer e no Spotify? Sério? É sério. Você pode seguir os seus programas preferidos e ouvir sem interrupções. Tem consultório de família, lições da Bíblia, máquina de histórias e outros programas. Que legal! E como eu faço para seguir? É bem simples. Você vai procurar pelo nome do programa e clicar em seguir. Vou fazer isso já. Novo Tempo, a sua melhor companhia. Sua família precisa de mais diálogo e compreensão? Eu sou Sheila Lima, terapeuta familiar. E no meu programa, eu abordo temas essenciais para a saúde das suas relações familiares. Com experiência e sensibilidade, eu apresento ferramentas sempre práticas para resolver os seus conflitos e fortalecer os vínculos entre pais, filhos e cônjuges. Invista no bem-estar da sua família. Não perca o programa Lar e Família, só aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos de volta aqui na sintonia do Clube da Música, hoje batendo um papo aí com o pastor Josué de Castro, e você vai saber mais do ministério, mais das músicas, né, mais da vida e da história dele. Mas antes, eu quero te presentear com algo que a Rádio Novo Tempo fez com muito carinho para você. Nós sempre recebemos aqui muitos pedidos de guia, né? As pessoas sempre querem estudar a Bíblia e isso é algo muito importante. Mas existe um grupo muito importante que tem dificuldade para ter esse estudo da palavra de Deus. Então, você que talvez não sabe ler, não sabe escrever, você que tem baixa visão, você que tem deficiência visual, a gente ainda não tinha um projeto feito especificamente para você, mas agora nós temos. É o guia O Deus que Fala. Olha que fantástico. Você vai poder estudar a Bíblia aí na palma da sua mão, com a Esperança e o pastor Estina. E quem é o pastor Estina? Além de ter sido orador da Voz da Profecia por muitos anos, pastor Estina também é o apresentador do programa Lições da Bíblia aqui da Rádio Novo Tempo. E você vai poder estudar a Bíblia com ele, respondendo as perguntas para ele e para a Esperança com o seu WhatsApp. Você não vai precisar escrever nada, você vai poder gravar as mensagens de áudio e vai receber as mensagens de áudio. Tudo isso gratuitamente no seu celular, no aplicativo do WhatsApp. A única coisa que você precisa fazer é mandar uma palavra agora aqui no WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que é a palavra FALA, tá? F de faca, A de abelha, L de lado e A de amor. FALA. Ah, José, eu tenho dificuldade. Só pedir alguém para te ajudar e mandar essa palavra, você já recebe automaticamente, ou gravar um áudio mesmo, tá? José, não tem ninguém para me ajudar, o que eu posso fazer? Grave um áudio, eu quero guia, o Deus que Fala. Pronto. Só isso e você vai receber aí o passo a passo para ter esse material na sua vida. Já vai receber de cara o acesso dele. E olha que fantástico. Nesse material, você vai ter primeiro ali a introdução da história com a Esperança. Aí depois você vai ter ali a dramatização, que vai ser como se fosse um filme pelo rádio. Né? Lembra aquelas transmissões radiofônicas antigas, né? Onde a gente tinha ali sempre as histórias sendo contadas, né? Com som, efeitos especiais. Da mesma forma, você vai ter aqui no rádio uma produção feita com muito carinho para você se sentir inserido na história bíblica. Logo depois vem o pastor Estina explicando e aí volta a Esperança, onde ela vai fazer as perguntas e você vai mandar o seu áudio com a sua resposta. Isso é de graça. No final, são mais de 10 lições que você vai estudar com o pastor Estina. No final disso tudo, você vai receber um lindo certificado de conclusão. E aí você vai poder pôr esse certificado na parede da sua casa, vai poder pôr ali no móvel de casa. Aí todo mundo que chegar na sua casa vai poder falar assim, ó, eu tenho um certificado que eu concluí o curso
o Deus que fala. Não é legal isso? E mais do que um certificado, amigo, você vai ter um conhecimento que salva, um conhecimento que transforma. Mas eu tenho poucos acessos, tá? Para você, nesse momento, eu tenho apenas 110 acessos. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, um público potencial de mais de 50 milhões de brasileiros. Por isso, manda logo a palavra FALA para 12981510081. 12981510081. Só mandar a palavra FALA, eu fico esperando aqui a sua mensagem. Enquanto isso, a gente vai ouvindo mais uma música com o pastor Josué de Castro. Clube da Música. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Ó Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És Cordeiro que sofreu a morte e ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Oh, tu és meu Deus. Você ouviu a música Tu És o Meu Deus aqui com o pastor Josué de Castro no seu Clube da Música. Pastor, queria que você falasse um pouquinho sobre essa música aí. Eu tenho certeza que toda música tem um espacinho especial aí no coração, né? Tem, e sim. o espacinho dessa música? Então, Larissa, você sabe que quando a gente lança um trabalho, um álbum, né? Você fica imaginando, olha, tal música eu acho que vai sobressair a outra, o pessoal vai gostar mais. E essa foi a música que o pessoal mais gostou do primeiro álbum que a gente lançou, Além dos Limites. E foi surpreendente, que é uma música calminha, mas ela é muito profunda, muito bonita, né? E ela fala de uma realidade de que a gente tem nada mais, nada menos do que um grande e poderoso Deus, que é o nosso Pai, né? O Senhor da nossa vida.
E então a mensagem dela é muito forte, a melodia é tranquila. Quando eu canto ao vivo, a maioria das pessoas conhece, canta junto. E uma alegria que tem o cantor é quando você está se apresentando, as pessoas cantam a música que você está, né, cantando, apresentando. É muito bom, e essa é uma delas. Pastor, nesse tempo todo de ministério, esse tempo todo aí, viajando, né, pelo Brasil e pelo mundo, teve algum testemunho, assim, que o senhor... Eu sei que já deve ter recebido vários, mas teve um testemunho que marcou e o senhor guarda com muito carinho até hoje? Olha, como você disse, alguns, né? E um mais recentemente, nós estávamos em Brasília e nós estávamos conversando, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, olha, quando eu vim para a igreja, eu era um garoto novo, não sei se 20 anos, 20 e poucos anos, e eu gostava muito de música rock e tal, né? E aí quando eu cheguei para a igreja, ele disse assim, eu não gosto dessa música. E aí ele começou a jejuar e orar, pedindo para Deus, para que ele pudesse gostar da música. E passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. E um dia ele foi almoçar na casa de um irmão da igreja. O irmão da igreja colocou arautos para cantar. E estava cantando ali, cantai da glória do Senhor. E aí ele começou a chorar. Começou a chorar. E aí o irmão perguntou assim, você está chorando por quê? Ele disse assim, há 3 anos e meio eu jejuo e oro pedindo a Deus música que eu queira cantar e que eu goste. E Deus acabou de me dizer que tipo de música que eu tenho que cantar. E eu vou cantar essa música até eu morrer. E ele então fundou o Quarteto Agnus e eles cantam até hoje. E eu quero aproveitar para mandar o meu abraço para o Adriano. Ele contou essa história e é uma pessoa muito querida. Então, você nunca sabe a maneira como a música vai alcançar as pessoas. Em que momento, em que situação, né? Então, eu me lembro do meu primo dizendo de uma música Olha com Fé pra Cima, do primeiro álbum que a gente lançou, que aquilo fez com que ele pudesse retornar aos braços do Senhor, dentro de uma condição assim, de um afastamento bem forte, né? Mas foi um chamamento especial. Então, algumas histórias tocam o coração da gente. Eu acredito que tantas outras histórias, né? A gente vai ter conhecimento no céu, mas a gente se sente muito abençoado por ser instrumento para salvar pessoas, né? Para tocar novamente o coração das pessoas. Deus utilizando a voz dele para ser a nossa voz, né? Então é muito, muito especial. E nesse momento é isso que a gente quer fazer aqui, então, com mais uma música do pastor Josué de Castro. Tão vazio, tão sem amor pra dar, sem pulsação, sem calor, sentindo a dor do mal, um mal que corta, aflige e tira a força de viver. Me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Vem transformar
fazer renascer com tua mão. Vem moldar meu coração, é teu. A tua graça buscou-me e deu a força pra viver. Pagaste o preço da morte, ó meu Jesus, como esquecer? Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. E a cada pulsação eu me sinto melhorar. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. É tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar, me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar meu coração. Acabamos de ouvir mais uma linda canção na voz do pastor Josué de Castro, e a música de agora foi Meu Coração. Que bênção, né? Bênção mesmo é ter você aqui ouvindo essa entrevista conosco, né, Lari? Exatamente. Conversando com a gente também, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente quer que você deixe aí o seu abraço pro pastor Josué também. Se inscreva, compartilhe, dê like na nossa live, porque assim como o Josiel sempre gosta de falar, o Instagram, o YouTube, ele entrega as lives aqui da Rádio Novo Tempo para mais pessoas, e mais pessoas são atingidas pela mensagem de esperança que a rádio tem para entregar também. Eu tenho um canal do YouTube também, eu posso falar? Mas claro, com certeza. Então, Josué de Castro, Música e Mordomia. Josué de Castro, Música e Mordomia, porque mordomia é um assunto que eu me especializei nos últimos 15 anos de trabalho na igreja. Eu trabalhei muito essa área e tenho feito muitas palestras e materiais sobre isso. Pastor, mas aí explica pro pessoal de casa o que é mordomia, porque muita gente vai pensar assim, mordomia é o meu tema, eu gosto de ficar deitado na rede só de mordomia, mas mordomia não é isso. Só tomando água de coco, balançando na rede e recebendo salário no fim do mês, né? Mordomia não é isso, né, pastor? Mordomia significa administração da vida, né? Então você, como, por exemplo, a ideia de mordomo não é muito comum hoje em dia, né? Não. Mas dá pra gente ter uma ideia. Mordomo é aquele que é o gerente da casa, né? Você tem o dono, então o mordomo não é o dono, mas ele responde ao dono. Mas ele faz tudo como se fosse o dono, em nome do dono, né? Então faz as negociações, as compras, as entregas, cuida dos bens dos funcionários, né? Então ele que administra. E a ideia de mordomia é você exercer o trabalho de gerenciamento, né? Daquilo que não pertence a você, que no caso aqui Deus é o proprietário de tudo, não é? E você vai prestar contas a Ele. Então a gente trabalha nesse assunto ainda hoje. Então como a gente deve administrar a vida conforme os propósitos de Deus. Isso chama-se mordomia. Então no uso do tempo, no uso das habilidades, no uso das energias, no uso dos recursos materiais e assim por diante. Eu só, Larissa. Aprendeu? E você achando que mordomia era ficar em casa recebendo e só bebendo água de coco, hein?
Ai. Pastor. Diga, amigo. O senhor entrou em 84 no Quarteto Arautos do Rei, né? Isso. Como que eram as viagens naquele momento, assim, os desafios, né? Como é que era? Olha, em 84, quando eu cheguei, havia um micro-ônibus. Um micro-ônibus que era o meio de transporte. E eu não sei porquê, em 85, já entrou em cenário de novo a Kombi. E nós fomos de Kombi até 1989. Agora pensa, Kombi é um veículo extraordinário. Kombi é. Olha, dizem que só o dono que gosta de viajar de Kombi, né? Só o motorista, não é? Não, olha, naquela época nem encosto de cabeça tinha. Não. Você não tinha ar-condicionado. O ar-condicionado. Cara. No meio das costas, a gente viajava o Brasil inteiro sem cinto de segurança. A gente arrancava o banco do meio para ir nas caixas com os discos. Sim. Atrás ia o som, né? Então na frente iam 3 e atrás mais 3, né? Era super confortável. Seguro. A gente chegava inteiríssimo. Então nós tínhamos algumas dificuldades em relação a isso, mas era uma alegria, porque a gente ia tendo tempo de conversar e falar sobre muitas coisas e debater várias ideias, e a gente dava muita risada. Foi um tempo muito bom, muito bom. Pastor, a gente já tá acabando aqui o nosso programa de hoje, mas eu acho que essa pergunta vai ser muito de interesse, assim, de interesse para os nossos ouvintes que gostam de cantar, principalmente os nossos ouvintes que cantam em quarteto, e mais ainda para os segundos tenores. Se você pudesse dar um conselho para eles, qual seria? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu vou falar. Uma coisa importantíssima para quem canta é ouvir. É ouvir. Você ouvir, isso te ajuda a afinar, né? A ter uma noção de equilíbrio de voz, de harmonia. Então, ouvir bastante e cantar, ensaiar. Então, na época do Arautos, quando a gente não estava viajando, nós ensaiávamos 3h30 por dia. Todo dia. Porque o pessoal pensa, Arautos não precisa ensaiar, ao contrário, né? Então, você precisa afinar, né? O instrumento, as respirações. Então, quando você ensaia bastante, as coisas acontecem naturalmente. Então, eu diria, ouvir muito, cantar, ensaiar muito, né? E eu acho que o principal é você ter o coração naquilo que faz. Aí as coisas acontecem. Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente não dá mais tempo, né, chefia? Mas, pastor, meu desejo para você é que você continue sendo essa pequena luz que indica para uma luz maior que é Jesus. Amém, José. Que ele continue abençoando seu ministério, sua vida, sua Amém. família, e que outras pessoas possam conhecer Jesus Amém. Através da sua vida. Amém, que assim seja. Volte sempre, se eu estar em casa, é um prazer muito grande poder ter batido esse papo com o senhor, né, Lari? Exatamente. A gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã, se assim o Criador me permitir. Amém. Mas você fica agora com mais uma do pastor Josué de Castro. Tchau! Clube da Música. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus agora.
pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não